Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos ao último exemplo aí da seção 4.7, o exemplo 3, que é encontrar o ponto sobre a parábola y² igual a 2x mais próximo do ponto 1, 4. Então vamos lá, por exemplo aqui, como foi explicado aí na teoria, a gente deve fazer o diagrama, esboçar o gráfico, por exemplo, esboçar o ponto e fazer as notações devidas. Então, eu quero encontrar um ponto xy aqui que seja mais próximo do ponto 1, 4. Esse ponto aqui, ele satisfaz essa relação aqui, porque ele está na parábola. Então, eu vou calcular aqui, né, a distância do ponto, calcular a distância do ponto 1, 4 ao ponto xy qualquer. Então, a distância, lembrando que a distância entre dois pontos, se eu estou aqui com o ponto x0 e y0, e um ponto qualquer aqui, um ponto x1, y1, a distância aqui é dada pela formulazinha d igual a raiz quadrada da diferença de x1 com x0 ao quadrado, então fica x1 menos x0 ao quadrado, então faz a ordem, mais y1 menos y0 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o meu ponto x0, y0, e esse aqui é o meu ponto x1, y1. Eu quero saber qual é a distância, qual é o ponto que dá a distância menor. Então, eu vou calcular a distância. A distância, então, vai ser em função de x e y. Eu vou eliminar uma das duas variáveis usando essa relação aqui, né? Então, aqui, por exemplo, voltando aqui, né? Eu estou querendo calcular a distância e a distância eu quero colocar apenas em função de uma variável. Então, a distância entre 1 e 4, x e y, vai ser raiz quadrada, olha a distância aqui, ele colocou já direto aqui, né? Mas a distância aqui vai ser raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, vai ficar aqui ou x menos 1, vamos colocar aqui x menos 1, x menos 1 ao quadrado, faz, aqui está ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Então, y menos 4 ao quadrado. Aí, isso aqui está em função de x e y, mas ele quer apenas em função de uma variável, então ele isolou o x aqui. Como o x e y se relaciona por essa equação aqui, o x é igual a y quadrado sobre 2. Aí ele jogou aqui. Então vai ficar aqui y ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Então é a função distância. Agora está em função apenas de uma variável. Então, em vez de minimizar aqui d, que está aqui como função quadrática, né? Então não fica mais difícil derivar, ele optou aqui por minimizar o quadrado. Então, pegou essa função distância, elevou ao quadrado e obteve a função y. Aqui é importante entender o seguinte, ó, que dois números positivos, né, a e b, vou colocar aqui a e b positivos, um menor que o outro, isso aqui, a ao quadrado vai ser menor ou igual do que b ao quadrado, a vai ser menor ou igual a b, se o a ao quadrado for menor ou igual do que o b ao quadrado. Também é equivalente, né, raiz de a ser menor ou igual do que a raiz de b. Ou seja, se eu encontrar o menor valor dessa relação aqui, dessa relação aqui ou dessa relação aqui, vou estar encontrando os mesmos valores, ok? Então, ele optou por encontrar aqui a menor distância ao quadrado, que é equivalente, né? Ele vai encontrar os mesmos valores, ok? Que fica mais fácil de derivar, de encontrar a solução. Então, a função aqui é a função distância ao quadrado, que só eliminou a raiz. Então, fica meio de y ao quadrado menos 1 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Desenvolve isso aqui, né? Quando a gente deriva, usa a regra da cadeia, né? ds2, né? Fica 2, 1 sobre 2y² menos 1, vezes a derivada disso aqui. Quando eu derivo isso aqui, essa parte aqui some, né? Que é constante, então fica 2 vezes y sobre 2, que é y. Mais a derivada disso aqui, ds2 fica 2 vezes y menos 4 elevado a 1, vezes a derivada de y, que é 1. Bom, posso simplificar isso aqui, né? Isso aqui vai ficar 2 vezes meio de y² vezes y,
esse 2 aqui vai cancelar com esse, que é y² vezes y, que é y². Menos 2 vezes y, mais 2y vai cancelar, né? Esse aqui vai cancelar com esse. E menos 8. Então fica y³ menos 8. Agora fica fácil de encontrar a raiz disso aí, né? Então, f' de y igual a 0 quando y³ for igual a 8, ou y³ menos 8 igual a 0. Né? Então, y³ igual a 8, o y vai ser a raiz cúbica de 8, que é 2. Né? Então, o y é 2. Encontrou o valor de 2. Quando eu encontro o valor de 2, aqui a gente vai obter o único ponto crítico. Né? Então, aqui, analisando essa expressão aqui, ó, exatamente essa aqui, né? Quando você quiser o y igual a 2. Então, antes do 2, isso aqui vai ser negativo, depois do 2, isso aqui vai ser positivo, porque y³ é crescente, né? Y menos 8 vai ser crescente também. Então, a derivada de f em y menor que 0 quando y é menor que 2 e é maior que 0 quando y é maior que 2. Então, ela está decrescendo antes do 2 e está crescendo depois do 2. Então, o 2 aqui é um ponto crítico, que é um ponto de mínimo. É o que a gente está querendo, né? A menor distância. Então, logo, o mínimo absoluto ocorre quando o x é igual a 2. O y, aliás, é igual a 2. Bom, mas a relação de x e y é essa aqui, né? X é igual a meio de y ao quadrado. Então, quando y é igual a 2, eu tenho aqui 2 ao quadrado dividido por 2, que dá 2. Então, o ponto procurado é o ponto 2, 2. Assim, né, o ponto sobre a curva y² igual a 2x mais próximo de 1 quarto é o ponto 2, 2. Ok? Então, a gente vai ficar por aqui e com isso a gente tem condições de resolver os exercícios aí da seção 4.7 e aí a gente encerra a unidade 3, né, e também encerra aí a teoria aí do curso de cálculo 1 para esse semestre.